Glória a Deus, som, louvado seja Deus. Som. Boa tarde a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração, que você nesta tarde possa fazer como está essa canção aí, né? Que você possa entregar de fato ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, Salmos 37, versos 3, confia que Ele fará. Nosso Deus é aquele que tem poder de fazer todas as coisas, tanto querer quanto efetuar as nas suas mãos, o seu poder. Mas não devemos somente entregar problemas ao Senhor, devemos entregar a nossa vida. Deus não é um depositário de problemas, que a gente precisa de solução e vai entregando tudo nas mãos dele como ele tivesse só responsabilidades de fazer o que nós precisamos. Deus quer que você entregue sua vida, que você entregue seu coração, que você se disponha a servi-lo, pois para isso nós somos criados. Como está essa canção, ele deixou a glória dele, deixou o céu de glória para vir neste mundo, pisou neste mundo, andou entre nós, morreu como pecador, santo, justo, para nos resgatar de toda maldição. Então que você nesta tarde venha e abra seu coração para a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele nos ama, e a palavra dele diz em Mateus 11, 28, 20 a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. O que nós precisamos, amados, é de fato fazermos uma aliança com Deus, uma aliança com os céus, uma aliança com aquele que é poderoso para nos dar salvação. A palavra dele diz: no mundo teremos aflições, mas é necessário nós termos ânimo. Ele diz na sua palavra, em 1 João capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que do Senhor se aproxima, diz a sua palavra, deve crer que Ele é recompensador daqueles que Ele busca. E também diz a sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Ou seja, nós precisamos desejar, nós devemos realmente querer, nós devemos de fato abrir o nosso coração, estarmos sensíveis àquilo que Deus tem para realizar
nas nossas vidas. Pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Dá para viver neste mundo, queridos, levando a vida de qualquer maneira. Boa tarde, meu amigo, como é que você está? Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem. Então, meus amados, o convite nesta tarde de hoje é para que você faça uma reflexão, que você abra seu coração, que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, porque o que Deus tem para nós, amados, segundo a palavra dele, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, então tudo segundo o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que ama. Que você possa, meu amado, ouvinte da palavra de Deus, fazer uma reflexão, queridos. A vida é muito breve, a vida é muito passageira. Nós não sabemos o dia de amanhã, ou melhor, nem sabemos sequer daqui a pouco, as próximas horas. E nós precisamos ter essa segurança, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, que se o fôlego de vida nosso se for, se a nossa vida se acabar, nós precisamos ter a certeza que fizemos uma aliança com Deus, para que verdadeiramente saibamos que nossos pecados foram perdoados, pois para isso Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores. Ele diz na sua palavra que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então que você esta tarde abra seu coração, que você medite, que você faça uma reflexão, que você possa fazer uma alta análise. Paulo escreveu na carta dos Coríntios, a primeira carta, no capítulo número 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu não vim aqui para julgar você, eu não vim para falar da sua vida, eu não vim aqui jogar, passar no seu rosto o que você tem feito, porque, queridos, todos nós falhamos, todos nós temos pecado, todos nós precisamos todos os dias nos arrepender diante da presença do Senhor, porque a mensagem do Evangelho, meus amados, não é uma mensagem simplesmente para você ter uma religião. A mensagem do Evangelho não é para você escolher uma religião, para você seguir uma igreja, não. A mensagem do Evangelho, ela é arrependimento para, de fato, você alcançar perdão de Deus. E alcançando perdão de Deus, você possa ter paz, para que você de fato entenda que a sua vida não pode e não deve terminar desse jeito. Talvez você tenha vivido situações, circunstâncias, e que você não sabe mais o que fazer. Talvez você ache que a sua vida é isso aí, porque a sua história sempre foi essa. Você nunca teve felicidade, você nunca teve alegria, você não teve prazer por nada. Quem sabe talvez você já teve uma infância difícil, uma vida difícil, e tem caminhado neste mundo de forma que você não teve expectativa de nada. E a expectativa, amados, que nós precisamos ter, não é uma mudança de governo. Nós estamos aí prestes esse ano a passar por mais um período eleitoral, onde serão eleitos novos deputados, senadores, novo governador, novo presidente da República. E às vezes as pessoas ficam nessa expectativa, começam a brigar e começam a discutir, a se ofender, porque esse, aquele é melhor, esse, aquele, eu voto nesse, eu voto naquele, porque esse é bom, esse cuida dos pobres, esse não cuida, esse é ruim, esse é cheio de maldade, isso, aquilo, esse é corrupto, esse é honesto. Mas, queridos, o mundo não vai mudar. A vida da gente não muda simplesmente por mudar um governante, uma autoridade. Certo é que toda autoridade foi constituída por Deus, a Bíblia diz isso, e nós devemos orar pelas autoridades. Como cristão, nós não devemos ficar em redes sociais atacando a autoridade, falando mal da autoridade, xingando as pessoas, ofendendo ninguém. O verdadeiro cristão, ele segue o padrão da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: quero que todos os homens levantem as mãos em todo lugar, sem se contenda. E nós devemos orar por toda a autoridade, para que nós tenhamos uma pegada. Amados, o padrão da nossa vida, ele não é estabelecido segundo a nossa própria ideia, a nossa própria vontade. Não é o lado político que a gente escolhe para seguir. Não é aquele ou esse governante que vai resolver o nosso problema, que vai trazer solução para a nossa vida, vai trazer melhora para nós. Então você pode observar
que ao longo da história passam esses e aqueles governantes, entram esse e aquele, um faz uma coisa, o outro não faz, enfim. Mas a transformação de vida profunda, genuína, verdadeira, definitiva, é quando de fato nós temos uma vida em Cristo, quando de fato a gente entrega a nossa vida para o Senhor. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E alguém pode dizer, não, mas é assim mesmo, a pessoa mata, rouba, faz e acontece, aí amanhã bota uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e agora quer dizer que é santo. Pois é, queridos, Jesus veio justamente para isso, para perdoar, para salvar os pecadores. Ele declara na sua palavra, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aquele que de fato se entende como sendo pecador, aquele que se entende de fato como que precisa de graça, de perdão, de misericórdia, que precisa de fato de uma transformação, ele vai até Jesus, sabendo que o Senhor Jesus, ele não lança em rosto o nosso pecado, pelo contrário, ele nos abre os braços, ele nos recebe, ele nos adota na condição de filho, a fim de que nós possamos experimentar um novo para nós. Por isso que ele disse para o homem, em capítulo 3, versículo 3, lá no Evangelho que escreveu João, dizendo para aquele homem, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. E algumas pessoas interpretam essa palavra de uma forma equivocada, pensando que é para nascer de novo, porque existe reencarnação. O ser humano morre, depois vem para a terra, encarna em outro corpo, fica pagando pecado, porque isso é a lei do karma. A lei do karma não existe, meus amados. A lei do karma é uma invenção humana. Não existe karma. O que existe é uma realidade de vida, é consequência do que nós fazemos. Portanto, a Bíblia nos confronta dizendo de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados, ou seja, grande parte do nosso sofrimento, dos nossos problemas, das nossas angústias, dos nossos transtornos, da nossa doença, são responsabilidade nossa. Somos nós que agimos muitas vezes de forma que Deus não sagrada. Somos nós que levamos uma vida muitas vezes que é contrária aos padrões de Deus. Porque Deus nos deixou regras, não como alguém que quer mandar na nossa vida, que quer tirar a nossa liberdade, nossa paz, nossa alegria. Não, a palavra de Deus, ela não é um livro de regra para poder impedir você de fazer aquilo que você gosta, não. A palavra de Deus é um livro, é a história de um pai que ama seus filhos, que dá instrução para seus filhos, para que obedecendo aquilo que ele tem estabelecido para nós possamos vivermos melhor. Sabendo, meus amados, que o mundo sim ele jaz do maligno, o mundo está contaminado pelo pecado, e nós fazemos parte deste mundo, nós não temos como estar livres dessa situação, mas nós podemos viver de forma diferente. Nós podemos sim, meus amados, ter uma vida, um comportamento, um estilo de vida diferente. Nós não precisamos fazer o que todo mundo faz. Mas porque todo mundo erra, todo mundo faz. Se a gente se sentar nessa desculpa e dizer que todo mundo é pecador, todo mundo tem sua falha, todo mundo erra, ou seja, isso é uma maneira de dizer assim, eu não estou disposto a mudar nada, porque se todo mundo é errado, eu também quero ser. Não, nós não precisamos repetir o comportamento dos outros. Não é porque todo mundo erra, porque todo mundo é pecador, porque todo mundo faz, que você tem que fazer a mesma coisa. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que andar em espírito e não cumprir com a vontade da carne. O que é andar em espírito, pregador? Andar em espírito é de fato a gente ter comunhão com Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é de fato a gente obedecer os mandamentos do Senhor, é sabermos que a nossa carne, o nosso ser humano, quando eu falo carne, eu não falo da carne que, por exemplo, tinha aquele matador, do bicho, morto, não. Eu falo do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é tendencioso à prática do pecado, a cometer aquilo que é errado. O próprio apóstolo Paulo declara isso: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero está comigo, miserável homem que sou. Olha, se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, o homem de Deus, o missionário, ele disse que era um miserável homem, quem somos nós para nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa, ou achar que nós não precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Aliás, o apóstolo Paulo, ele era um homem religioso. Paulo era um homem que tinha conhecimento demais das leis de Deus. Era um homem que tinha princípios que a sua religião, que obedecia aqueles padrões que a sua religião ensinava. Era um homem que achava que tinha zelo para as coisas de Deus, porque ele fazia tudo de acordo com uma religião que ele tinha, o judaísmo.
todos os costumes, tradições, normas, regras, Paulo praticava e fazia aquilo muito bem. Mas na verdade Paulo era simplesmente religioso. E o religioso, ele é uma pessoa simplesmente que ele entende a maneira dele de ter a fé em Deus através das práticas que ele vai fazer e que aquilo vai levar ele para a presença de Deus, mas não é, meus amados. A nossa comunhão com Deus, ela não é tentada pelas práticas religiosas. A nossa comunhão com Deus, ela é levada em consideração a partir do momento em que, em primeiro lugar, eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo como sendo o único meio de salvação para a minha vida. E isso não é opção minha, não é questão da minha religião, não é minha igreja que ensina. Isso não é questão do padre, do pastor, não, querido, isso é Bíblia. Jesus declarou claramente na sua palavra, e João escreveu, mas ele disse, João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou melhor, João 14,6. Ou seja, nós sabemos, queridos, que não há outro caminho. Alguns chegam a dizer que todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa, tudo aquilo que fala de Deus é bom, não necessariamente. Eu posso provar para vocês, isso é um pensamento meu. Se todos os caminhos levassem a Deus, primeira coisa, Jesus estava errado, porque ele disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou o caminho. Ou seja, o único caminho que pode levar o ser humano a Deus é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo declara o seguinte, pois há um só Deus, e todo mundo concorda, não é isso? Ah, Deus é um só, muito bem, estamos de acordo. Agora vamos para a segunda parte que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existe outro mediador, não existe outro intercessor, não existe outro que pede por nós a Deus, a não ser Jesus Cristo. Isso é bíblico. A palavra de Deus está escrita na Bíblia Sagrada, é só você pegar as Escrituras e você ler. Por que muitas das vezes as pessoas não conhecem isso? Talvez para muitos possa ser um absurdo o que eu estou falando. Ah, mas isso aí é coisa da religião, isso é lei dos crentes. Não, tem que ser Bíblia Sagrada. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, está escrito isso. Se você, por exemplo, pegar uma Bíblia Ave Maria, que é dos católicos, está escrito isso. Se você pegar uma Bíblia que é a tradução que os crentes usam, está escrito isso. Ou seja, é a palavra de Deus imutável, ela não muda. Deus não muda a sua palavra para poder se afeiçoar a nós. Deus não pega a palavra para a gente pegar para a gente e dizer assim, eu quero isso aqui da Bíblia, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, a Bíblia é para ser lida, compreendida, aceitada como palavra de Deus. Não pode ser a minha religião que tem que impor o meu modo de viver. Não, a minha religião diz que eu tenho que ser assim. Pois é, mas a Bíblia diz que eu não posso ser assim, então a minha religião ela está errada. Se a Bíblia disser que não é dessa maneira, então eu não posso seguir a minha religião, eu preciso seguir a palavra de Deus, porque religião foi coisa inventada pelo ser humano. Existem várias e várias religiões do mundo, entre elas hinduísmo, shintoísmo, animismo, judaísmo, cristianismo, budismo e tantos outros segmentos religiosos, espiritismo, kardecista, baixo espiritismo, alto espiritismo, mormonismo. Existem várias religiões do mundo. E aí você pode estar pensando, mas aonde está a verdade? Porque cada um prega de um jeito, cada um ensina uma coisa e cada um diz que a sua religião está certa. Se você pensa assim, eu quero compartilhar uma coisa com você. Quando eu tinha 15 anos de idade, meus amados, eu também tinha essa dúvida. Eu fiz parte de um grupo, de uma religião chamada mormonismo. Aqui poucas pessoas conhecem a religião. Era uma religião que veio dos Estados Unidos, fundada em 1782, pelo um homem chamado Joseph Smith. Aonde eu morava em São Paulo, sendo as grandes capitais, existem igrejas dessa religião. Me batizei naquela religião, mas eu comecei a achar estranho, porque toda reunião que tinha naquela religião se usava a Bíblia, se usava o livro de Mormon. Naquela reunião que eu participava, quase pouco, nunca se falava de Jesus. Era sempre Joseph Smith, que era o profeta fundador dessa religião. E aquilo começou a me incomodar. Eu disse, como é que pode? Cristianismo sem Jesus? Não tem cristianismo sem Bíblia, cristianismo sem Jesus. Jesus é o centro do cristianismo. Isso é tão verdade quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O dia que ele foi crucificado, talvez você não saiba, mas no dia que Jesus foi crucificado, no mesmo dia, no mesmo instante, na mesma hora,
2 homens foram crucificados juntamente com ele, um à sua esquerda e outro à sua direita. E sabe quem estava no meio? Jesus Cristo, porque Jesus é o centro de todas as coisas. O centro da Bíblia Sagrada é Jesus. Você acha Jesus do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, dos livros proféticos, dos livros menores, do profeta maior, profeta menor, dos livros poéticos, dos livros de sabedoria. Em tudo está Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus se encontra na Bíblia Sagrada. Então não é uma religião. Mas quando eu saí deste grupo religioso, eu fui batizado, eu tinha 15 anos de idade e aquilo para mim criou uma confusão na minha mente. Eu era um jovem adolescente. E eu pensava comigo, não existe religião certa, porque cada um prega uma coisa, cada um ensina uma coisa, e cada um diz uma coisa, e todos eles dizem estar com a verdade. E não pode existir verdade quando uma verdade vai contra a verdade do outro. Alguém está mentindo, mas eu não sabia qual que era a verdade. Só que a Bíblia me diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade não é uma religião, é Jesus. Aos 27 anos de idade, eu entrei numa igreja evangélica e eu ouvi a palavra de Deus. E naquele instante o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração e eu entendi que ali estava sendo pregado o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque você foi convencido pelo ser humano, eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é essa. Quando Jesus ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois do período de 40 dias, Jesus subiu ao céu novamente ressuscitado. Mas ele disse antes para os seus discípulos, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, Consolador da parte do meu Pai. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, meus queridos, a verdade é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que convence a gente, não é um discurso humano, não é uma prática religiosa. Mas por isso nós precisamos pregar, por isso que eu faço isso, porque Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Está escrito em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois ele repete isso lá em Atos capítulo 1, quando ele diz, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judá, até os confins da terra. Ou seja, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Essa é a nossa função como cristão. Eu não venho aqui, não é porque eu tenho o que fazer em casa, não é porque eu quero incomodar os outros, perturbar a vizinhança, tirar o sossego de alguém, não. Eu venho aqui, meus amados, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade. A minha responsabilidade é pregar o Evangelho. Quem vai convencer você será o Espírito Santo de Deus, se você assim abrir o seu coração, porque Ele nos ensina todas as coisas. Então, depois dessa situação que eu passei com 15 anos de idade, de me afastar daquela religião que para mim aquilo era confuso, eu não sabia onde estava a verdade. E depois, aos 27 anos de idade, ou seja, 12 anos depois, eu escutei a palavra de Deus e eu entendi. Mas para que eu pudesse entender, primeiro, eu precisei querer, porque sem você querer, você não vai entender. Se você achar que é muito difícil, se você achar que é muito complicado, se você pega uma Bíblia que você não entende nada, é normal. Porque existe um mundo espiritual que é uma realidade, Satanás, que quer confundir a nossa mente, quer perturbar o nosso coração, que não quer deixar o ser humano compreender a Bíblia Sagrada, para sabendo da verdade o ser humano não se converta. Mas existe nós que fomos levantados neste mundo, para que, meus amados, é poder não só pregar, mas para ensinar as pessoas também. Eu tenho aqui pessoas na prata que hoje servem a Deus para a glória dele, não para a minha glória. Que hoje estão na casa do Senhor servindo a Deus, sabe por quê? Porque durante o período de 6 anos, eu creio que alguns até se lembram aqui, eu passei 6 anos na prata fazendo programação. Uma das coisas que eu fazia na minha programação era pregar a palavra, ensinar a Bíblia Sagrada para as pessoas. Parei agora no período da pandemia, não sei se tinha volta, mas a questão não é essa. A questão é que existe um ensinamento, Jesus diz trazer discípulos ensinando-as todas as coisas, ou seja, nós temos a responsabilidade não só de pregar, mas de ensinar a verdade. Mas o professor ensina para o aluno que quer aprender. Existe aqui na Prata, como todos os lugares, tem escola. O professor está lá, foi capacitado, se preparou, tem a matéria, tem a sala de aula, tem a mesa, tem a cadeira, tem a merenda, tem o intervalo, tem o horário para poder ser cumprido. Mas se o aluno não quiser, ele não vai aprender nada, ele vai entrar na escola, vai se matricular, ele vai sair todo dia da sua casa, vestir o uniforme, entrar
vai sair dessa escola e não vai aprender nada. Por quê? Porque ele é burro, porque ele é incapaz, porque a cabeça dele não presta para nada, não, porque não tem interesse. Porque aquele que tem interesse, ele aprende. Aquele que tem interesse, ele busca, ele se esforça. É assim a palavra de Deus. Se a gente dizer assim, eu não sou capaz, eu não compreendo, eu não tenho leitura, eu até entendo que talvez você não tenha facilidade para poder ler, talvez você não tenha facilidade de se expressar como eu tenho, embora eu estudei pouco, concluí meus estudos faz pouco tempo, agora ensino médio faz 3 meses atrás. Mas isso não é importante, porque Jesus disse que ele chamou não os sábios, não os entendidos, mas ele chamou os pequeninos. Os pequeninos ele não fala de tamanho de estatura, não, porque senão gente grande não era crente, não é isso? Quando ele disse pequenino, é gente às vezes desprezada, é gente às vezes que as pessoas olham e dizem, isso aí não dá para nada, isso aí não serve para nada, isso é coisa ruim, isso é pior do que isso, é pior do que aquilo, quer comparar-nos a isso e aquilo. Como um dia eu já escutei isso na minha vida, eu fui uma pessoa que eu passei pela mesma situação que muitos hoje enfrentam, e é por isso que eu prego essa palavra com amor, não para julgar, não para corrigir ninguém, mas porque eu entendo que existe um Deus que tem a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão disponível para todo aquele que se arrepende e nele crê. E a Bíblia diz, crede no seu evangelho. Esta é a mensagem que Deus nos deu. Talvez você pode estar achando um pouco diferente hoje do meu jeito, né? Que eu chego aqui, faço uma oração, coloco um louvor, depois eu trago uma palavra específica, mas o trabalhar é de Deus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu fazer a vontade do Senhor. E tudo aquilo que eu estou dizendo para você não é um discurso pronto, não é uma coisa que eu estou lendo no papel aqui que eu decorei em casa, não. O que eu estou fazendo aqui é guiado pelo Espírito Santo, porque Deus é que faz todas as coisas, tanto por ele quanto efetuar. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com vocês. Muito bem, gente, a caixa de som descarregou, mas a mensagem que eu tinha para entregar era essa. Eu creio que Deus falou tremendamente ao seu coração esta tarde de hoje, e eu sei que Ele vai continuar falando, porque Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre. Pensei que estava mais carregado na bateria, não trouxe o que ligar no dia, mas Deus seja louvado por tudo, porque Deus nos deu a oportunidade de privilégio de estar aqui pregando nesta tarde. Que Deus em Cristo nos abençoe cada dia mais e mais. Se assim nos permitir, estarei de volta aqui na próxima quinta ou sexta-feira, porque muda um pouco de acordo com a possibilidade que eu tenho de vir. Mas que o Senhor